Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Este é o terceiro episódio da nova temporada desta iniciativa da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, agora especialmente dedicada aos novos açorianos, àqueles que vieram de outras paragens e que escolheram as nossas ilhas para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. Neste terceiro episódio, o nosso convidado é o terceiro e atual presidente da AIPA, a Associação dos Imigrantes nos Açores. Há 2 semanas esteve aqui Paulo Mendes, a semana passada Cristina Borges e agora o terceiro e atual presidente da AIPA é o nosso convidado. Chama-se Eleutério Viegas, nasceu há 48 anos na ilha de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, onde completou os seus estudos secundários e onde lecionou a disciplina de matemática durante 3 anos. Em 1998, emigrou para os Açores no âmbito de um acordo de cooperação entre o Governo de São Tomé e Príncipe e a Universidade dos Açores, em que foi contemplado com uma bolsa de estudo atribuída por um grupo empresarial açoriano. Na Ilha de São Miguel, licenciou-se em Economia pela Universidade dos Açores. Em 2005, após terminar a sua formação universitária, regressou a São Tomé e aí exerceu a sua atividade docente durante 6 anos. Voltou aos Açores em 2006, agora definitivamente. Durante o seu percurso na Universidade dos Açores, foi um dos impulsionadores e fundadores da AIPA, a Associação dos Imigrantes nos Açores, formalmente instituída em 2003. Quando regressou aos Açores, regressou também à AIPA. Foi vice-presidente nas anteriores direções de Paulo Mendes e Cristina Borges e é agora o presidente da direção da associação. Paralelamente, desempenha as funções de coordenador dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes em Ponta Delgada, em Angra do Heroísmo e também na Madalena do Pico, que ajudou a criar. É ainda coordenador e consultor da Organização Não-Governamental de São Tomé e Príncipe, o EBETO, que desenvolve anualmente a pesquisa sobre o orçamento aberto, aliás, a única avaliação comparativa, independente e regular do mundo sobre transparência, supervisão e participação nos orçamentos nacionais de 120 países. Ainda no âmbito da ligação que mantém com o seu país, participa semanalmente como comentador num painel de debate numa rádio santomense sobre a situação política, social e económica de São Tomé e Príncipe. Portanto, é caso para dizer que vive há quase 2 décadas com os pés bem assentes na sua terra de acolhimento, mas não consegue, naturalmente, desligar a cabeça da sua terra de nascimento. Vamos conhecer melhor o seu percurso de vida. Dr. Eleutério Viegas, bem-vindo às Conversas da Diáspora. Doutor Zé Andrade, muito obrigado pelo convite e pela apresentação. É sempre um prazer, como sabe, estar consigo, falar consigo e, no fundo, trocar essa visão, essa experiência e opiniões sobre as questões das migrações e das pessoas que vieram viver para os Açores, como é o meu caso. Portanto, e antes de mais, parabenizar a Direção Regional das Comunidades por esta iniciativa que é extremamente importante, não só para a comunidade emigrada açoriana, e também agora essa terceira temporada para os cidadãos imigrantes que vieram viver para os Açores. Muito obrigado. No seu caso, é uma entrevista biográfica muito especial, porque estaremos a conhecer o percurso de vida de Eleutério Viegas, que é, ao mesmo tempo, não apenas agora também cidadão dos Açores, mas o primeiro responsável da associação mais representativa do acolhimento e da integração de cidadãos estrangeiros na nossa terra. O seu caso é também diferente pelo seguinte: se nasceu há 48 anos em São Tomé e Príncipe, ainda nasceu em território português. Como é que foi a sua infância no ultramar, como então se chamava, nessa fase de transição de território português para país independente, e esses primeiros anos, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude,
no novo país de São Tomé e Príncipe? Na verdade, eu nasci em novembro de 75, portanto, São Tomé e Príncipe foi independente em julho de Ok. 75. Portanto, quando nasci, já tinha passado a independência, mas vivi nos primeiros anos da independência de São Tomé e Príncipe. Naquela altura, São Tomé, depois da independência, optou por uma via mais socialista comunista. A economia era toda estatizada, tivemos 15 anos do regime do Partido Único e, portanto, foram anos de uma vivência muito interessante. Eu participava muito ativamente nas organizações juvenis em São Tomé e Príncipe, e desde cedo tive um grande interesse por questões sociais, questões políticas e tudo aquilo que mexia verdadeiramente com a vida das pessoas. Portanto, foram anos muito interessantes. E nessa altura, um país recém-nascido, com as dificuldades próprias da sua afirmação nacional, terá sido, para a população em geral, uma vida relativamente difícil. Sim, porque São Tomé e Príncipe é um arquipélago constituído por duas ilhas. Temos muito falta de recursos. É um país que vive essencialmente da monocultura de cacau e hoje já há uma perspectiva de diversificar a economia. Portanto, nos primeiros anos da independência foram anos muito difíceis para São Tomé e Príncipe, até porque o país, tendo ganho a sua independência, não tinha em quantidade pessoas devidamente qualificadas para assumir os destinos do país. E, portanto, foi muito complicado o país caminhar com suas próprias pernas nos primeiros anos da independência. Nos primeiros anos da independência e nos anos mais jovens da sua própria vida, como já se percebeu, dedicou-se muito desde cedo à intervenção cívica de âmbito social. Por que é que então decide deixar a sua terra para prosseguir estudos fora de São Tomé? Por que é que escolheu Portugal e, em particular, os Açores, para poder fazer o curso superior de Economia? Sim, na altura, até sensivelmente finais dos anos 90, São Tomé e Príncipe não tinham qualquer instituição de ensino superior. Qualquer estudante, qualquer jovem que terminasse o ensino secundário e tinha sonhos de prosseguir os estudos superiores, tinha obrigatoriamente que sair do país. E São Tomé tinha relações muito fortes com o bloco socialista, a União Soviética, a Cuba, e centenas e centenas de jovens eram enviados para a União Soviética, para Cuba, para outros países, para continuarem os seus estudos superiores. E há outros que vinham para Portugal e também outros países da Europa e não só. Infelizmente, quando terminei o 11º ano, na altura, só havia até o limite do 11º ano, e a única solução que me restou é dar aulas, como a maioria, ou quase todos, os jovens que terminavam o ensino secundário nessa altura. Portanto, não tinha condições, os meus pais não tinham condições para de forma própria, enviar-me para fora para estudar, portanto, tinha que candidatar-me a uma bolsa de estudo do governo santomense. E, portanto, e até conseguir a bolsa de estudo, de aulas em São Tomé, de aulas de matemática durante 3 anos aos alunos do 5º, 6º, 7º e 8º ano. E depois, felizmente, em 98, através de um protocolo entre os Açores, uma empresa açoriana, a Universidade dos Açores e o governo de São Tomé e Príncipe da altura, essa empresa açoriana ofereceu duas bolsas de estudo à universidade, que, por sua vez,
atribuiu essa bolsa a São Tomé e Príncipe. Infelizmente, candidatei-me a essa bolsa de estudo, eu e uma colega minha, que hoje já não está cá, está em São Tomé, e, portanto, nós dois viemos para os Açores. Eu fiz o curso de Economia e a minha colega formou-se em Sociologia. Foi para ser Portanto, eu difícil diria... esse impacto inicial, embora saído de um arquipélago para vir para outro arquipélago, ainda por cima com a vantagem de ser uma língua comum e uma história comum, uma cultura identitária de alguma forma comum também, não terá sentido grande dificuldade de adaptação a esses primeiros anos de licenciatura na Universidade dos Açores? Não, de forma alguma. E eu estava a dizer, eu vim para os Açores como teria ido para outro país qualquer, e, portanto, nessa altura, quase que não tínhamos escolha. O que aparecesse, nós tínhamos que ir, porque era um sonho conseguir frequentar o ensino superior. Portanto, eu cheguei aos Açores em 98, inicialmente para a Ilha Terceira, e como disse bem, estamos em duas regiões insulares, cujo português é a língua oficial, e tive a sorte de viver para a Terceira, e particularmente na altura diziam-me que era uma das freguesias mais pobres dos Açores, que é a Terra-Chã, na Terceira. Portanto, se efetivamente na altura a Terra-Chã era uma freguesia mais pobre em termos de recursos, em termos financeiros, eu considero, estando a viver nos Açores há cerca de 25 anos, que é uma das freguesias mais ricas dos Açores, pela dimensão humana das pessoas que lá vivem. E, portanto, tenho uma recordação muito, muito bonita da Terra-Chã e a primeira freguesia que me acolheu nos Açores. Depois veio estudar para São Miguel, ainda no âmbito da Universidade dos Açores, foi assim? Sim, terminei tive que fazer o 12º ano na Terceira, e depois, em 99, vim para São Miguel, porque tinha interesse em fazer o curso de Economia, e foi o primeiro ano da abertura do curso de Economia na Universidade dos Açores, e, portanto, eu fui um dos primeiros alunos que frequentei o curso de Economia na Universidade dos Açores. E adaptou-se com facilidade no âmbito do acolhimento, da integração que sentiu, seja na Terceira, seja em São Miguel, sem dificuldade de adaptação à sociedade açoriana? Sim, é verdade. Nós, tendo em conta o meu envolvimento durante esses anos todos na área das migrações, e olhando para trás, eu creio que a minha integração foi muito, muito facilitada. Em primeiro lugar, porque encontrei pessoas muito simpáticas e muito acolhedoras. Eu recordo-me, na altura, os meus colegas da universidade, porque eu fui viver para uma residência universitária, todos os colaboradores da universidade, desde auxiliares, pessoas da secretaria, mesmo os professores da universidade, todos me acolheram muito bem e, portanto, eu creio que, olhando para trás, esses 25 anos, eu posso dizer que a minha integração nos Açores foi exemplar. Em todo o caso, em 2005, quando terminou a sua licenciatura, regressou para a sua terra, para São Tomé e Príncipe. Nessa altura, regressou a São Tomé definitivamente. A sua intenção era não voltar aos Açores, ficar a residir na sua terra natal? Eu, quando saí de São Tomé, tinha sempre a intenção de voltar um dia. Voltar um dia porque para dar o contributo ao meu país com o conhecimento adquirido nos Açores. Mas, durante a minha vivência nos Açores, de 98 até 2005, foram acontecendo várias coisas, entre elas ter conhecido cá a minha atual esposa. E, portanto, tendo terminado a licenciatura e tendo um visto, na altura era um visto de estudo, que nós tínhamos que renovar anualmente, o meu visto de estudo em 2005 terminou. E eu já não estava a estudar e não podia renovar o meu visto de estudo. Portanto, se eu quisesse continuar a viver nos Açores, a trabalhar nos Açores,
tinha que regressar ao meu país de origem e adquirir lá um visto de trabalho para voltar. Portanto, esta é a razão que fez com que voltasse a Santo Tomé e Príncipe, mas com promessa Portanto, de regressar, porque já tinha conhecido cá a minha atual esposa. normalmente é sempre o coração que determina a Exato, razão nessas coisas. E, portanto, exatamente, regressou a São exatamente. Tomé já com vontade de voltar definitivamente aos Açores, coisa que acontece em 2006. Quando Exato. regressa em Mas, 2006, regressa com vontade de viver aqui para sempre. exatamente. Eu, quando regressei a Santo Tomé, recordo que eu regressei a Santo Tomé em agosto de 2005, e, portanto, chegando a Santo Tomé e sendo um jovem licenciado, ainda mais em economia, tive, e é verdade que se diga, que se diga, tive contacto do governo de Santo Tomé na altura para exercer atividades profissionais e tive várias ofertas de emprego em Santo Tomé. Portanto, ainda cheguei a hesitar um pouco se ficava ou não. No entanto, durante o tempo que lá fiquei, cerca de 6 meses, voltei a dar aulas. Porque aulas? Porque eu não queria assumir um compromisso definitivo em Santo Tomé, portanto não fazia sentido assumir uma profissão, mesmo na função pública ou no privado, e depois, passado algum tempo, voltar. Aconteceu que em setembro havia um professor de matemática, na altura, no 9º ano, que tinha viajado, os alunos ficaram sem professor de matemática, então pediram-me se eu pudesse assegurar o horário até que o professor que tinha viajado regressasse. Então, eu aceitei com todo gosto, enquanto estive em Santo Tomé, voltei a dar aulas durante cerca de 6 meses, e em fevereiro, quando consegui o visto de trabalho para regressar aos Açores, eu tive que voltar aos Açores e regressei aos Açores em fevereiro de 2006. Portanto, está agora aqui, nesta última fase decisiva e definitiva, há já quase 2 décadas. Certamente, apesar Exatamente. de tudo, dividido, porque entretanto conseguiu construir uma família linda em São Miguel, já tem 3 filhos açorianos, mas uma parte Exato. das suas raízes, designadamente familiares, ainda está em São Tomé. Sim, sim, eu posso dizer que a minha mãe tem vários filhos. Eu sou o único filho de 8 e, portanto, tenho algumas irmãs em Santo Tomé, mas a grande parte está fora. Está cá em Portugal, em Lisboa, e tenho também familiares em França, no Reino Unido, tenho sobrinhos na Alemanha. Portanto, tenho pessoas espalhadas por esta Europa fora. São Mas, Tomé é como disse, também um, São Tomé é também um país com uma vocação histórica para a imigração, tal como os Açores ou Cabo Verde, não é? sim, 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 principalmente nos últimos tempos. Na verdade, Santo Tomé e Príncipe, até a década 90, sensivelmente, não era um país da imigração. Ao contrário, por exemplo, de Cabo Verde, que desde sempre teve uma comunidade emigrada muito forte. Nos últimos 25, 30 anos é que Santo Tomé e Príncipe começou a ter uma diáspora já com alguma expressão, e hoje podemos dizer, sem qualquer dúvida, que Santo Tomé e Príncipe é também um país da imigração. E o Eleutério Viegas, apesar de viver aqui tão distante da terra onde nasceu, ainda mantém uma ligação permanente e um conhecimento atualizado da vida santomense, como já vimos, designadamente enquanto comentador da comunicação social da sua terra de nascimento. Como é que vê hoje a situação de São Tomé e Príncipe, meio século depois da sua independência? Exato. Sim, é verdade. Eu, apesar de estar fora de Santo Tomé e Príncipe há 25 anos, e eu vivo nos Açores mais tempo do que vivi em Santo Tomé e Príncipe. É curioso. Mas devo dizer e garantir que diariamente, quase a toda hora, tenho contatos diretos com Santo Tomé e Príncipe. Mantenho regularmente um programa semanal
em Santo Tomé e Príncipe, numa rádio católica em Santo Tomé e Príncipe, onde nós temos um painel de um grupo de pessoas que semanalmente fazemos debates sobre a situação social, política e econômica de Santo Tomé e Príncipe. Constantemente participo também num programa online, de uma rádio também online em Santo Tomé e Príncipe, que convida vários cidadãos espalhados pelo mundo, também para falar sobre Santo Tomé e Príncipe. Ainda no sábado participei num painel sobre a situação social, política e econômica de Santo Tomé e Príncipe, e, portanto, estou mesmo muito, muito atualizado sobre as questões em Santo Tomé e Príncipe. É verdade que Santo Tomé e Príncipe assumiu a independência em 75. Portanto, no próximo ano, faremos 50 anos da independência de Santo Tomé e Príncipe. E o país teve um percurso, diria, com alguns zigue-zague, com alguns contratempos, mas lá vamos fazendo o nosso caminho. Até sensivelmente início dos anos 90, Santo Tomé e Príncipe viveu num regime do Partido Único. Nós tínhamos uma monocultura de cacau, produzimos um pouco de café, e o país não conseguiu recursos suficientes para autossustentar-se. A partir de 90, houve abertura democrática, nós entramos para um regime de multipartidarismo, surgiram vários partidos políticos, com eleições regulares, tanto as presidenciais como autárquicas e legislativa. Temos atualmente uma região autónoma, que é a região autónoma do Príncipe, e, portanto, mas o grande problema de Santo Tomé e Príncipe tem exatamente a ver com encontrar um modelo de desenvolvimento capaz, efetivamente, de resolver os problemas dos cidadãos. E esta é a grande dificuldade que nós temos e é o grande desafio que Santo Tomé e Príncipe tem. O que é que nós temos? Nós temos um recurso marítimo imenso, mas nós não temos condições financeiras para investir no nosso mar, para extrairmos de lá recursos suficientes para sustentar, por exemplo, o Semente Geral do Estado e, no fundo, melhorar as condições de vida dos santomenses. E razão pela qual, nos últimos anos, milhares e milhares de santomenses têm encontrado na diáspora, têm encontrado na imigração a saída para resolver os seus problemas. Que foi exatamente o caso do Dr. Eleutério Viegas, não apenas sentindo na pele a experiência da imigração, mas também, e porventura talvez por isso, sentindo a necessidade de contribuir para facilitar a vida de outros imigrantes que pudessem vir para os Açores. Foi por isso que se envolveu no grupo fundador da AIPA, a Associação dos Imigrantes nos Açores, quando ela foi criada em 2003, há 21 anos. Havia necessidade, até pela experiência pessoal, de poder ajudar a que outros tivessem um acolhimento e uma integração mais facilitadas? Sim, havia toda essa necessidade, porque nós, quando chegamos aos Açores em 97, o Paulo Mendes, por exemplo, chegou em 97, eu cheguei em 98, a professora Cristina, que foi anterior presidente da AIPA, chegou em 75, mas os Açores, a partir, excessivamente, dos finais dos anos 90, começaram a receber um fluxo migratório considerável, já com alguma expressão. E, portanto, e tendo em conta também a nossa experiência enquanto imigrante, nós entendemos que fazia todo sentido, nessa altura, criar uma estrutura que pudesse, em primeiro lugar, contribuir para o acolhimento e integração de centenas e centenas de imigrantes que vieram viver para os Açores, que nessa altura, recordo que, sensivelmente, em 99, 2000, 2001, a região começou a receber muitos fluxos financeiros da União Europeia. Havia necessidade de construir e reconstruir os Açores, até porque houve o sismo do Pico e Faial, também na Terceira, nos anos 90. E, portanto, houve essa necessidade de nós criarmos uma estrutura capaz de ajudar os imigrantes que vieram para cá viver. E também, por outro lado, entendíamos nessa altura
que os imigrantes só poderão defender os seus interesses se houvesse um interlocutor válido. E foi por isso que nós criamos a AIPA, no fundo, e constituir-se como um interlocutor válido perante as autoridades regionais, nomeadamente o governo dos Açores, as câmaras municipais, de forma a levar as preocupações dos imigrantes a essas autoridades e encontrarmos em conjunto a melhor forma de os resolver. E Curiosamente, também, no por seu outro lado, caso, exato. E também, por outro lado, e foi nessa altura, no início do ano 2000, em que Portugal, o governo português na altura, desenhou uma nova política de acolhimento e integração em Portugal, com a criação do Alto Comissariado para as Migrações e a abertura dos centros locais de apoio à integração dos imigrantes por todo o país. E, portanto, fazia todo sentido que houvesse uma organização que também pudesse trazer os centros locais de apoio à integração dos imigrantes para responder os problemas que eram colocados os imigrantes ao nível local. E foi exatamente por isso que nós resolvemos criar a AIPA. E o Eleutério Viegas encontra-se diretamente ligado, praticamente de forma ininterrupta desde o princípio, à própria existência da AIPA, tem dedicado a sua vida açoriana à afirmação desta associação, de tal forma que agora até assume a sua presidência, além da coordenação dos centros locais de apoio à integração de migrantes em Ponte Delgado, em Angra do Heroísmo e na Madalena do Pico. A associação foi crescendo e afirmando-se na exata medida em que foi evoluindo também a própria imigração nos Açores. Hoje, quando olha para a situação atual da imigração nos Açores, que principais diferenças é que ela tem comparativamente com há 20 anos atrás, quando foi fundada a AIPA? As principais diferenças é que há 20 anos antes da existência da AIPA, não existia, para além da direção regional das comunidades na altura, que era um órgão do governo também responsável pela área das migrações, não havia nenhuma organização da sociedade civil que pudesse contribuir para o acolhimento e dar resposta aos problemas dos imigrantes. E hoje existe a AIPA, e não só, existem também outras organizações que trabalham esta matéria. Portanto, a grande diferença é exatamente esta. Hoje, os imigrantes sabem que existe uma organização com a qual podem contar. Podem contar para, em conjunto, nós conseguimos resolver os seus problemas. E na minha altura, quando eu cá cheguei, muito menos no tempo da professora Cristina, existia uma organização desse gênero. Portanto, eu creio que a grande dificuldade é esta. E outra dificuldade também que noto hoje é que nós temos nos Açores, e felizmente, várias instituições e mesmo até o poder político também já aborda politicamente as questões das migrações que na altura não eram abordadas. Portanto, tem havido aqui uma evolução considerável e eu creio que hoje em dia, e posso afirmar isso sem qualquer dúvida, que a questão da imigração, de acolhimento e integração dos imigrantes nos Açores poderá ser, na minha opinião, considerado um modelo ao nível nacional. Muito bem, e a tendência, como vimos e sabemos, é de aumentar cada vez mais o número de cidadãos estrangeiros que escolhem as nossas ilhas para viver, o que é muito bom para todas as partes. Exatamente. No seu caso concreto, e agora para terminarmos, quando olha para o seu futuro pessoal, para o futuro da sua família, a viver nos Açores, o que é que espera daqui para a frente, nos próximos anos? Para si e para os seus. Para já, enquanto presidente da AIPA, nós temos aqui alguns objetivos, algumas metas a serem cumpridas. Uma das metas é exatamente preparar a organização para um futuro onde atuais dirigentes e atual presidente não esteja na AIPA. Eu creio que este é o maior legado que nós podemos deixar à organização preparada para que futuros membros poderão assumir a organização sem qualquer problema e esse período de transição.
Esse é o objetivo coletivo, enquanto presidente da associação e enquanto cidadão de Eleutério Viegas, enquanto açoriano de alma e coração. O que é que espera do seu futuro para a sua família a viver nos O meu Açores? futuro, da minha família, para já, como disse bem, nós lá em casa somos 5, portanto, e se nós formos à votação, temos 20% de voto cada membro da família. Portanto, para já, no futuro próximo, 2, 3 anos, os meus filhos, os dois mais velhos, vão para a universidade, ainda não sabemos, a tendência é para ir lá fora, não sabemos. Portanto, a grande tarefa neste momento é dar-lhes uma formação superior. E depois, sinceramente, no médio e longo prazo, não consigo ainda perspectivar qual será o nosso futuro. Eu creio que nós podemos dizer que o futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Mas, E o que importa é que se sentem certamente felizes enquanto família a viver aqui na sociedade açoriana. Isso é de facto o mais importante. claro que sim. Até porque nós gostamos de viver, os meus nasceram cá, eu vivo cá há cerca de 25 anos, gosto de viver cá, gostaria de fazer outras coisas também cá, nos Açores. Eu gosto muito de várias áreas, embora muitas vezes as pessoas veem o Eleutério como a voz da imigração, o tema fundamental da imigração, mas eu gosto de várias áreas da vida. Há um outro Eleutério, além desse, também, certamente. Exatamente. O economista, Política. o homem de intervenção cívica, disponível Exatamente. certamente para outros e novos desafios no futuro. Exatamente. Eu espero que tudo corra bem para si e para os seus, que continuem a ser muito felizes aqui, até porque a nossa sociedade precisa de vós. Muito obrigado, continuação de bom trabalho e um grande abraço. Muito obrigado, foi um gosto. Bom, terminamos aqui esta nossa terceira conversa da diáspora à volta dos novos açorianos. Cá estaremos na próxima semana, como sempre, com outras histórias de vida, com outros cidadãos estrangeiros que escolheram os Açores para viverem connosco. Obrigado e até sempre.